Eu sou o professor Danilo Svágera e hoje vamos tratar uma matéria de filosofia, sou professor de filosofia, de crucial importância no Enem, ok? Então vamos lá, vamos começar? Bora! Seguinte, a matéria se chama A Dualística entre Mito e Filosofia. Talvez o nome ficou estranho para alguns. Vamos lá, então, dar uma espécie de ajudada. É o embate, é a luta. Dualística significa a luta entre uma parte e outra, então, entre o mito e a filosofia. Para início de conversa, para começarmos a falar sobre isso, nós temos que conceituar o que é mito. E a aula de hoje vai tratar muito bem esse conceito do que é mito. Vai trazer para vocês muitas informações para complementar seus estudos. O que é mito, então? A palavrinha mito, ela veio de uma palavra grega e ela significa narração ou conto, tá? É uma informação transmitida e aí vamos com muito cuidado, muita cautela. Ela é transmitida oralmente. Só que nós vamos ver lá depois de um certo tempo, daqui a um pouquinho na aula, que ela não passa, ela não fica somente na transmissão oral, ela vai para outro canto. Vamos ver, espera um pouquinho. E eles envolvem seres humanos, deuses, gigantes e outras criaturas. Vamos juntar tudo, então? O mito é justamente uma narrativa, um conto. Apesar da palavra ser grega, os mitos não estão somente na Grécia, e ela vai ser oral e vai envolver deuses, criaturas sobrenaturais. Vamos para uma citação aqui então, vem comigo. Dizem que os universos mitológicos são destinados a ser pulverizados, para que novos universos nasçam de seus fragmentos. O que ele quer dizer com isso? Isso é uma frase de um antropólogo chamado Franz Boas, e ele era um grande estudioso no campo dos mitos. E ele vai dizer o seguinte para a gente, que os mitos, eles se pulverizam, muitas vezes eles acabam. Ainda mais que uma tradição oral, ao passar de geração em geração, ele vai se alterando, muitos acabam, mas o que nós podemos perceber em sua grande maioria não é o fim desses mitos, é o que ele vai chamar de universos nascendo dos seus fragmentos. Até um pouco poético para dizer o seguinte, que esses mitos vão passando de cultura para cultura e novos universos, novas colocações vão nascendo. Para dar um exemplo para vocês, vamos pensar aqui na mitologia grega, na mitologia nórdica, egípcia, as mitologias indígenas. Todas essas mitologias, todas essas histórias possuem em si muitas correspondências. Muitas vezes nós vamos ler, por exemplo, uma história provinda lá da literatura, da mitologia nórdica, nós vamos perceber o seguinte, olha, peraí, eu já ouvi isso na Grécia, eu já ouvi isso na mitologia grega, é o que o Franz Boas está nos colocando. E isso é importante para que nós possamos pensar. As mitologias, as histórias, elas se comunicam. Danilo, como isso acontece? Como é que isso... Olha, vai passando de lugares para lugares, tradições para tradições, oralmente. Então, isso faz com que as mitologias, elas mudem. Ok. Quem quiser uma referência, quem quiser se aprofundar nesse ponto específico e em vários outros, nós temos um antropólogo que fez muito sucesso aqui no Brasil, embora não seja brasileiro, chamado Levi Strauss. Ele vai justamente estudar essa questão da mitologia e dos seus fragmentos, mas não é matéria da nossa aula hoje. Vem comigo, vamos continuar. Seguinte, funções do mito. Se eu pudesse pegar todos os mitos que nós temos em várias e várias culturas, em vários povos, e perguntar assim, qual que é a função desse mito? Ou quais são as funções, do plural? As funções são duas, galera. Primeira função, epistemológica. Palavrinha difícil, mas o significado é bem tranquilo. Epistemológico quer dizer conhecimento. O mito vai trazer conhecimento, vai trazer explicações para um determinado local. Isso significa que quando eu vou anunciar um mito ou contar um mito, nós vamos ter conhecimento envolvido, nós vamos ter explicações da realidade. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil. E a segunda é a função moral. O que é função moral, Danilo? Eu coloquei ali para vocês. Explica a razão de certas atitudes serem tidas como corretas ou não. Mas eu vou explicar. Função moral é quando um mito vai ensinar
maneiras de lidar na sociedade, maneiras de agir na sociedade. Eu vou dar 2 exemplos aqui de mitologias ou de histórias. Como a gente está falando de filosofia e a mitologia grega tem uma importância enorme, eu vou dar 2 exemplos da mitologia grega, mas poderia ter exemplos da mitologia nórdica, as mitologias indígenas, não vem ao caso agora. Um exemplo possível é justamente o mito de Prometeu, que tem função epistemológica. O mito de Prometeu vai contar, por exemplo, como nós, seres humanos, surgimos. Ele vai focar no surgimento do homem para poder falar, olha, surgiu assim. Então, quando uma pessoa na Grécia perguntava, olha, como é que o homem surgiu? E aí eles contavam o mito de Prometeu, tá? E aí, quando eu falo homem, é o homem, e aí temos o mito também da formação da mulher. São mitos diferentes, que não vêm ao caso agora, a gente não vai abordar mitologias específicas. Um exemplo também da mitologia com função moral é o mito de Narciso. Narciso, aquele homem belo, que todo mundo era apaixonado por ele, era um homem muito bonito. E aí o que Narciso vai ser? Ele vai ter uma função moral. O mito de Narciso vai dizer para a gente que, no fundo, a vaidade ela é vã, ela é vazia. Nós não devemos ser vaidosos. Por isso que nós temos uma função moral no mito de Prometeu, no mito de Narciso, ok? Passando adiante, então. Uma citação interessante para que nós possamos aí fechar esse assunto. E aí espero que você entenda, mas se não entender, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá. É um trechinho de uma obra chamada Teogonia. Depois eu explico isso, mas a citação diz o seguinte: sim, uma afirmação. Primeiro nasceu o caos, depois terra de amplo seio, de todos sede irresvalável, sempre dos imortais. Quando as pessoas veem essa citação, elas vão estar diante justamente de uma obra chamada Teogonia, uma obra do Hesíodo, que vai contar para a gente sobre os deuses. Então, quem quer pesquisar sobre os deuses gregos, já que nós não estamos mais naquele contexto grego pré-século 6 a.C., nós temos então o quê? Nós temos hoje em dia um escrito, nós temos escritos sobre mitologia. Na época, não, era oral. Uma curiosidade para vocês é que, inclusive, naquela época, as pessoas elas não falavam, eu vou contar um mito. Elas falavam, eu vou cantar um mito, porque a função de passar os mitos na época da Grécia era justamente dos poetas, e os poetas usavam um instrumento, e aí pode ser colocado como uma lira, né? Era um instrumento que eles cantavam, de fato, os mitos passavam de cidades em cidades cantando esses mitos. E aí vem um questionamento para você. Imagina a seguinte situação, você está lá ouvindo uma pessoa cantar esse mito. Não, contar não, né, gente? Cantar. Então, ele está cantando esse mito e você percebe, peraí, mas eu ouvi esse mito semana passada e ele era diferente. Por isso que nós falamos que os mitos, principalmente quando vamos estudar a Grécia Antiga, eles têm variações. Quando as pessoas estavam indo no registro oral desses mitos, as pessoas, elas mudavam bastante. É igual eu fazer um desafio para você aí em casa, chega aí para os seus responsáveis, para alguém e diga o seguinte, eu vou te passar uma informação e eu quero que você passe para 10 pessoas. Depois faça o recolhimento dessa informação para essas 10 pessoas. Você vai perceber que a informação não é mais a mesma, a informação vai mudando. E esse é um dos problemas do discurso oral. O discurso oral traz essa marca de a variação vai acontecendo. Só que a história nos deu uma espécie de um presente aí para que nós possamos até hoje conhecer esses mitos, que é justamente o registro dos mitos, que é a forma escrita dos mitos. Vem comigo. Em determinado momento, então, nós passamos a ter o registro escrito dos mitos, que até então eram orais. Depois, nós temos o surgimento das epopeias. Ah, não entendi. Vamos lá, então. O que acontece? Alguém, um poeta, teve a ideia de, eu estou cansado, brincadeiras à parte, mas funciona bem didaticamente, estou cansado de cantar esses mitos. Esses mitos são longos demais, às vezes eu fico horas e horas e horas cantando, então eu tenho uma sugestão, eu vou escrever. Então ele vai criar um gênero literário chamado epopeia. A epopeia é justamente um poema longo, olha só que interessante, que narra as ações de um herói histórico e que vai colocar esse herói histórico diante de deuses, diante de seres transcendentais.
Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos falando isso? Justamente pelo fato de que, quando nós estamos lá com esse poema, eu não vou mais cantar esses mitos. Eu não vou mais cantar esses mitos, eu vou escrever. E ao escrever vai ficar mais fácil para todo mundo. Então as pessoas vão ter acesso ao escrito. Uma reflexão importante para a gente ter aqui nesse momento é o papel da escrita. O papel, a importância da escrita. Vocês imaginem só, em alguns lugares a mitologia ainda tem como tradição a oralidade. Agora imaginem só esses locais caso nós tenhamos problemas acontecendo e há mortes de muitas pessoas. Se essas pessoas se vão, aquelas histórias também se vão. Quando você tem a questão do escrito, você vai mudar completamente o foco. A questão do escrito vai ter uma sobrevida bem maior. É só publicar uma nova edição. Obviamente, só a título de reflexão para vocês, hoje em dia, com o advento da internet, nós podemos pensar se isso é realmente algo que tem acontecido ou não. Haja vista que muitas das nossas fotos que nós tínhamos até pouco tempo atrás registradas em papel, hoje em dia são fotos registradas no meio virtual. E esse virtual, será que ele é para sempre? Fica uma dúvida para que nós possamos pensar. Eu, particularmente, posso falar por mim, eu perdi várias e várias fotos da minha juventude, que não tem tanto tempo atrás assim, tem sim, não tem tanto tempo atrás, perdi várias delas, porque elas estavam somente no virtual. E a pergunta máxima que fica ao pensar da importância do registro no papel é, será que nós vamos perder um pouco da história ao perdermos o papel? Mas isso é uma reflexão para horas e horas. Eu estou só incitando vocês a pensar um pouquinho sobre isso. E nós temos então, para terminar essa parte, dois grandes poetas que vão escrever. Eles cantavam os mitos, mas eles também vão passar a escrever, que é justamente o Hesíodo e o Homero. Hesíodo vai ser importante porque ele vai escrever duas grandes obras lá na Grécia. Ele escreve mais, mas duas obras chegaram para a gente e são obras importantíssimas. A primeira, Os Trabalhos e os Dias. Essa obra vai contar como era a vida do homem grego naquele período que nós chamamos de período mitológico. É uma obra de crucial importância quando a gente fala de como é que era a vida na Grécia. A gente consulta essa obra do Hesíodo. Outra obra que ele escreve, vocês viram lá em cima, quando nós falamos de teogonia, ele escreve justamente a teogonia. A palavrinha teogonia são duas palavrinhas gregas, teo e gonos, gonia, quer dizer o nascimento ou a origem dos deuses. Então, o interessante desse livro é porque quando eu evoco, quando eu falo para vocês, por exemplo, Zeus, eu vou lá nesse livro, nesse poema, nessa epopeia, e vou perceber, olha, está aqui. Zeus está descrito pelo Hesíodo dessa e dessa forma. É uma obra de extrema importância. Outro grande poeta também de extrema importância, muito importante, é o Homero. Homero é um nome que talvez as pessoas conheçam mais. Homero ele vai escrever duas grandes obras, apesar de ter mais escritos, mas duas grandes obras que chegaram para a gente. A primeira obra é justamente a Ilíada. A Ilíada é uma obra na qual ele vai contar sobre a guerra de Troia, contar com detalhes e mais. Aparecem deuses nessa obra. Então, quando eu vou estudar mitologia, eu vou lá nessa obra e vejo como é que os deuses se relacionavam numa guerra. Então, tem nessa obra. E além da Ilíada, ele escreve também a Odisseia, que é a aventura do herói Odisseu voltando da guerra de Troia. O Odisseu, então, passa por vários e vários problemas. É uma obra bem interessante. Eu até digo muito para os meus alunos, e vou dizer para você agora, que essas duas obras constituem, basicamente, uma consciência grega. Essas duas obras, elas vão constituir como os gregos pensavam. E somadas às obras também do Hesíodo, são 4 obras fundamentais para nós pensarmos. Eu, no início, falei de Enem. Eu disse para vocês que isso aparece no Enem. E, de fato, o interessante é que eu já vi, por exemplo, discurso mitológico aparecer tanto na prova de ciências humanas, mas também aparece na prova de linguagens. Recentemente teve uma questão falando sobre justamente a questão do discurso oral. Qual que é a importância desse discurso oral e qual que é a importância, então, da mitologia. Talvez você pergunte, mas, professor, por que nós estamos tão focados no discurso da mitologia grega? Porque ao falar de filosofia, nós vamos, de fato, ter uma vinculação com a Grécia.
Passemos adiante. E a filosofia? A pergunta é ótima, né? E a filosofia nisso tudo? A filosofia vai ter uma função ótima, que é, ela nasce questionando os mitos. Até anteriormente foi falado para vocês, a filosofia, quando ela nasce, ela faz esse questionamento dos mitos. Talvez alguém possa perguntar, mas Danilo, então quer dizer que a filosofia acabou com os mitos? Não, 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 não. Inclusive tem muitos teóricos, tem muitos historiadores que vão nos dizer que a nossa mitologia, ela não teve fim com a filosofia, não mesmo. Inclusive nem mesmo a mitologia grega. Muitos filósofos vão usar da mitologia grega para poder compreender o mundo também e vai criar seus próprios mitos. Fica aí a dica para uma próxima que a gente se encontrar. Os primeiros filósofos, ao buscarem um princípio para o mundo, almejavam um discurso racional. Então, quando eu digo para vocês que a mitologia ela teve um questionamento por parte dos primeiros filósofos, é porque esses autores buscavam uma arqué, um princípio original para o mundo. Justamente, já visto anteriormente essa questão da arqué, então não vou desenvolver, mas como nós podemos ver, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos vão questionar os mitos dizendo: essas histórias elas não são tão boas assim. Essas histórias mitológicas, elas precisam de algo mais lógico. Mas hoje não é, nós aqui não vamos abordar a questão do lógico, por assim dizer. Mesmo porque, se nós pensarmos bem, entre os mitos há uma questão lógica. Esses mitos obedecem, entre eles, uma logicidade, uma lógica. E isso é importante nós mencionarmos, ok? Vamos passar então. Olha só essa citação do Platão, né? Platão, gente, ele vem justamente depois do Sócrates, ele foi um discípulo, um aluno do Sócrates. Então, para deixar as coisas mais fáceis, mas sem dar a resposta, se nós fôssemos fazer aqui uma escadinha, seria os pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates, Sócrates, e agora, esse senhor aqui é o Platão, discípulo de Sócrates. Olha o que ele diz para a gente, numa obra chamada Teeteto. Nome estranho, eu confesso. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: estou vendo, amigo, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. O que ele quer dizer com isso? Olha, ele quer dizer que eu estou vendo que o espanto, a admiração, é justamente o pontapé da filosofia. Se os mitos, eles traziam respostas irracionais, respostas que não tinham ou não obedeciam uma lógica, respostas muitas vezes recorrendo a seres não naturais, sobrenaturais, o nosso filósofo está dizendo que não, a filosofia vai recorrer à experiência, a filosofia vai recorrer à razão, ao pensamento. Por isso mesmo, ao final ele vai dizer, a principal, a verdadeira característica do filósofo é a admiração, é o espanto, é o espantar-se com o mundo. Então vai uma dica aí para você que está em casa, quando você começar a se espantar com as coisas do mundo, você está tendo o primeiro impulso filosófico. Então, se fôssemos fazer aqui, seria espante-se, depois questione. Se algo do mundo te causa o espanto, logo depois vai causar um questionamento. E a pergunta é justamente a origem da filosofia. A busca da resposta, deixa depois. Vamos espantar e depois questionar. Curiosidades. Eu sempre gosto de acabar com as curiosidades para fazer vocês pensarem aí. Primeira curiosidade. A palavrinha grega, filosofia, é composta de duas palavras separadas lá na Grécia. Philo quer dizer amizade, também traduzidas às vezes por amor, mas no sentido de amor, de amizade. E a palavra sofia quer dizer sabedoria. Coloquei ali até o alfabeto para vocês verem como é que escreve Sofia e tudo mais. Quer dizer sabedoria. Segunda curiosidade, a palavra foi proposta por um pensador, pelo Pitágoras de Samos. E aí, uma reflexão para juntar tudo. Olha só, o nosso Pitágoras, ele não foi o primeiro autor, não foi o primeiro filósofo, logo, os primeiros filósofos não sabiam que eles eram filósofos, eles eram simplesmente questionadores, pensadores. Para vocês refletirem em casa, logo depois eu vou dar meu tchau da reflexão, é o seguinte: será que mito e filosofia são coisas separadas? Ou será que elas são tal como a moeda? Dois lados de uma mesma moeda. São só maneiras diferentes de explicar a mesma coisa. Depois a gente pensa nisso? Não, vou deixar para vocês pensarem, ok? Vou então
me despedir. Até a próxima aula. Nos vemos!